Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelino, sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre traumas. O que são, como acontecem e como que a gente pode lidar com isso para sermos pessoas mais leves. Se você quer aprender como que a psicologia comportamental compreende sobre isso, fica aqui comigo que o tema é bom. Você acha que deixa de fazer algumas coisas na sua vida porque sente ali um desconforto, um bloqueio, não sabe como lidar? Você percebe alguns padrões de comportamento repetindo que você também nem compreende? Talvez você tenha que compreender mais sobre esses aprendizados do passado que a gente denomina como trauma. Mas antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva aqui nesse canal. Aqui nós temos vídeos todas as quintas, temos de autocuidado, temas de saúde mental e muito de psicologia. Então, voltando, Lara, o que são traumas? Trauma é um termo médico que se refere a uma situação de contorção, de fissura, de fratura, se tratando de um objeto sólido, e aí a gente usa esse mesmo termo na psicologia para falar de uma experiência marcante em termos emocionais. É um estado corporal alterado por um estímulo do presente que remete a um aprendizado do passado, que foi emocionalmente marcante. Mas não necessariamente um único evento, mas geralmente por várias experiências. Em termos da análise do comportamento, a psicologia comportamental, tudo o que a gente aprende começa ali na infância. São os nossos aprendizados diretos com os nossos cuidadores, com os nossos familiares. Isso vem através de falas, de exemplos, de críticas, de punições, de reforços. Tudo isso vai somando no nosso repertório e a gente sente mais, né? O nosso aprendizado fica mais quando há uma experiência emocionalmente marcante, algo que intensifica o nosso aprendizado. E isso pode vir com todas essas interações em todos esses exemplos. Uma vivência, um exemplo de uma pessoa que marca, que traz um impacto, que a pessoa responde emocionalmente. E coisas também de falas, de críticas, de assuntos até inicialmente ali a gente pode avaliar como algo simples, corriqueiro, mas que repetido, que colocado ali com uma frequência muito intensa, isso também pode gerar um impacto emocional. Então, essa ideia, né, de uma experiência traumática, uma infância que foi traumática, é só uma ideia de que as nossas experiências foram marcantes emocionalmente. E é justamente essa a função de uma emoção, é nos colocar ali como mais sensíveis a uma situação por proteção. Então, inicialmente a gente pode ter um impacto assim de que é algo ruim, que é desconfortável, como um mecanismo que a gente evite a lidar, né, a enfrentar novamente alguma dificuldade. Só que na infância, muitas vezes, a gente não tem ainda a noção e nem a habilidade necessária para enfrentar as situações. E aí a gente só tem ali uma resposta emocional como proteção. E com o passar do tempo, a gente tem condição, então, de desenvolver novas habilidades, novas experiências para aprender a lidar com essa situação. Só que, geralmente, a gente responde, né, às nossas emoções e tem um certo bloqueio. É aquela ideia de que, tá, eu não me sinto confortável, então eu evito. Eu não me sinto confortável, então eu não vou fazer. Isso tende a manter esse padrão dessa história, né, de eu tive uma experiência traumática. Isso tende a manter os nossos padrões disfuncionais. Então, quando a gente está falando, inclusive, de experiências que foram somente acontecidas lá atrás e que hoje pode não ter nada a ver, mas você responde da mesma maneira, pode existir também no seu momento presente algum estímulo, algum comportamento talvez até sutil que te remeta a essa história. Só que as nossas emoções, a gente não tem esse controle delas. Então o nosso corpo responde como se estivesse respondendo a um evento do passado, mesmo não tendo assim a mesma funcionalidade, mas existe ali alguma correlação.
Então, se você não compreende, se você não acessa essa história do que te aconteceu, você fica assim de mãos atadas para essas respostas. Então, quando a gente passa a compreender, a saber por que a gente reage dessa forma, a gente tem um pouco mais de clareza e de questionamento, de recurso para trazer novos comportamentos e então ter novas respostas emocionais que nos tragam novas experiências também. Tem um outro aspecto que geralmente quando a gente tem uma resposta assim muito emocional, muito impactante, por mais que ela não seja tão frequente, se ela for intensa o suficiente, pode ser que nos pensamentos a pessoa comece a resgatar essa mesma experiência e aí o corpo reage com a mesma intensidade. Então, por mais que possa ter sido apenas uma experiência, a gente tem essa tendência também, né, de pensar a respeito como um mecanismo de proteção para a gente evitar, mas na verdade estaríamos ali só aumentando o contato com a experiência traumática, mesmo que nos nossos pensamentos. Mesmo que a gente estivesse ali só resgatando algo que não esteja acontecendo. Por isso que uma das formas também de lidar com experiências muito impactantes no momento presente é a gente conseguir trazer outras maneiras de pensar a respeito. Por isso é uma ideia do ressignificar quando a gente vive uma situação que não foi boa. Ressignificar para trazer mais aceitação, mais tranquilidade, uma resposta emocional mais amena. E isso facilita também a gente lidar com essas histórias do passado. E é justamente isso que acontece num contexto terapêutico. Fazer terapia, buscar esses aprendizados do passado, questioná-los e trazer novas maneiras de compreender para que a gente também se sinta mais à vontade e com mais recursos de ter novos comportamentos. Então eu resumi aqui para vocês uma maneira da gente lidar com essas experiências emocionalmente marcantes, com essa ideia de um trauma. E aí, você se identificou com alguma coisa? Ficou com alguma dúvida a respeito desse tema? Escreva aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é que muitas vezes as pessoas falam que há um bloqueio, que não sabe como lidar com uma situação porque talvez ali, ou então eu fui traumatizado, eu tive um trauma aí do passado, então eu não sei lidar com isso. Nem sempre as nossas respostas de não saber o que fazer é por alguma situação do passado que nos bloqueou, digamos assim, que nos impede de fazer alguma coisa, que traz esse desconforto. Pode ser simplesmente porque a gente ainda não treinou esse comportamento, porque a gente ainda não sabe lidar com a situação. Né? Então, nem tudo é algo traumático. A gente tem que pensar que muitas vezes a gente precisa também conhecer as coisas e aprender treinando na prática. Por exemplo, se você sabe andar de bicicleta, você já consegue executar ali esses movimentos. E aí a pessoa te coloca para pilotar um avião. Você acha que só por saber movimentar ali algum meio de transporte, você vai conseguir pilotar um avião? Você ainda não treinou as habilidades necessárias. Se você tiver um bloqueio, você tiver ali uma dificuldade de lidar com isso, não significa que você teve um trauma ligado ao avião. Simplesmente porque você ainda precisa aprender a adquirir novas habilidades para executar essa função. Então isso também traz mais leveza, né? Traz mais a gente ameniza essa ideia das coisas que a gente não sabe fazer foi só por conta do passado. É só porque a gente também precisa ter essa abertura para aprender coisas novas. E isso traz uma nova perspectiva também para a gente ir adiante. Pode ser só o seguinte: talvez essa sua dificuldade de ir adiante, de desenvolver coisas novas, né, esses bloqueios que existam, pode ser que você se sinta inseguro, né, incapaz, sinta ali talvez uma desproteção afetiva. Aí sim pode ter a ver com uma ausência dessa motivação, desse reforço, dessa atenção, né, quando a gente é geralmente criança, quando a gente tem esse momento de nos abastecer da nossa
autoestima, da nossa autocapacidade, para conseguir enfrentar as coisas do mundo, né? Pode ser algo mais associado a isso, mas também sabendo que a gente só vai desenvolver mais esse senso de autocapacidade, de autoestima, na prática. Não adianta eu querer me achar uma pessoa super interessante, super capaz de fazer as coisas, se eu não tenho exemplos, se eu não consigo visualizar realmente as coisas que eu já fiz. Então a gente precisa começar a se expor, né, a ver gradativamente, aos poucos, valorizando esses avanços, para então também se sentir mais capaz e as coisas começarem a ir mais para frente, né, ganhando força para a gente desenvolver novas habilidades. Então, veja como tudo é uma questão de aprendizagem. Por isso que eu gosto de falar que nós podemos aprender e reaprender sempre. E o papel do psicólogo, de você fazer terapia, vai auxiliar muito nesse processo. O psicólogo, ele intervém no processo de esclarecimento, de informar sobre a história da pessoa. Essa história é a exposição de situações das quais a gente aprendeu a responder. E respondeu pensando, sentindo e fazendo. Por isso precisamos entrar em contato com esses 3 pilares do pensar, sentir e fazer, que é justamente o que a gente aprendeu. Então, o psicólogo vai te auxiliar a aprender sobre como pensa, sobre como sente e o que fazer para sentir e pensar diferente. É um trabalho de autoconhecimento. Nós somos justamente tudo isso, né? A nossa história diz dos nossos aprendizados e nós estamos em constante processo de transformação. Estamos vindo a ser e a gente transformando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com novas experiências e fazendo coisas diferentes, a gente tem condição então de ter mais facilidade com as coisas da vida. A gente tem condição de ter mais tranquilidade com a gente mesmo e superando essa ideia de traumas com coisas que a gente pode ir adiante, né? Trazer esse pensamento de progresso, de movimento para a vida, e a terapia é um ótimo lugar para te auxiliar nisso. E se eu fosse resumir para vocês, então, todo esse conceito, né? Falamos sobre o que é um trauma, como isso acontece na vida e como que a gente faz para lidar, mas fechando então essa conclusão, é um processo que a gente traz assim um entendimento a mais, mas com o objetivo da gente aprender a se salvar dessas coisas. A gente ser a nossa própria heroína ou herói, né, da vida. A gente encontrar os nossos recursos, os nossos meios de ter novas experiências, novos aprendizados. E cada história é uma. Né? Cada contexto, mesmo que numa mesma família, mesmo que nas mesmas condições, cada pessoa tem uma percepção diferente, uma necessidade diferente, né? Vai construindo jeitos diferentes de viver. E isso significa que, por mais que a gente também busque muitas explicações, muitos conceitos, a tarefa de casa vai ser sempre sua. Sua no sentido de você se responsabilizar para entrar em contato com essa história e para fazer as mudanças necessárias, sabendo que pode ter ajuda, né? Pode ter ali um apoio, uma orientação, uma visão ampla, uma visão além de coisas que talvez você não perceba. E se você me acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, curtir. Tudo isso também me auxilia muito a divulgar mais esses conteúdos, né? Para a gente falar de saúde mental, de autocuidado, de psicologia, que é o objetivo desse canal. Você também pode me encontrar no Instagram e nas descrições que eu vou deixar aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.